Olá, tudo bem com vocês? Essa então é a continuação do vídeo onde eu estou falando sobre os perfis de mulheres narcisistas. Como eu falei com vocês, existem diferentes perfis de pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista e hoje eu vou falar um pouco sobre dois perfis de mulheres narcisistas. Aproveitando nesse vídeo, eu vou enquadrá-las também, vou me utilizar aqui da abordagem das polaridades masculina e feminina. Por quê? É característica da polaridade feminina em excesso, quando a polaridade feminina ela não está bem instalada, ela está excessiva ou ela está ali descompassada, a gente vai ver muito dessa característica da vitimização em excesso, o excesso de culpa, o excesso de vulnerabilização para o outro, a dramaticidade, né? Então eu querer a atenção através da minha vulnerabilidade, o excesso de queixas, o excesso de reclamação, o excesso de crítica, isso é uma característica da polaridade feminina. E a polaridade masculina, também quando tá ali descompassada, não está bem instalada, tem como característica a questão do excesso de controle, a questão de um comportamento já mais agressivo, mais ativo, a racionalidade em excesso, ao contrário da polaridade feminina, que entra muito mais a questão da hiperemotividade. Então, a mulher narcisista que está na polaridade feminina tem exatamente esse perfil de mulher que é muito boa, né? Então, como eu já falei, narcisistas são pessoas que são viciados na imagem que eles criaram de si mesmos e na imagem que eles transmitem para o mundo. Então, eles dependem da aceitação das pessoas, eles dependem de transmitir essa imagem para as pessoas. É como se a vida deles vivesse em função disso. Porque quando as pessoas veem neles aquilo que eles também veem, ou seja, aquilo que eles se esforçaram tanto para transmitir para o mundo, isso traz uma sensação de bem-estar muito grande para o narcisista e é uma fonte de suprimento emocional para o narcisista. Então, essa mulher, falando primeiro, então eu vou começar falando sobre a mulher que tá nessa polaridade muito feminina, que é essa narcisista vítima do mundo, que é essa narcisista muito boa. Ela vai fazer questão de transmitir para a sociedade essa imagem dela, de que ela é muito boa. Ela vai se envolver em ações sociais, ela vai envolver-se em ações do bairro, da igreja, da comunidade em que ela vive, porque ela precisa que as pessoas a vejam dessa maneira. Ela vai lutar também para manter essa imagem a respeito da família dela. Então, muitas vezes são aquelas famílias que estão, né, destruídas internamente, assim, as pessoas estão totalmente fragilizadas, quebradas, são famílias que estão aos cacos, mas a mulher narcisista, ela precisa que a sociedade veja a família dela como muito boa, e ela vai lutar por isso. Então, ela vai muitas vezes entrar em conflito com a própria família, com os filhos, em função de preservar essa imagem. O que isso significa? Isso significa que ela leva em consideração a necessidade que ela tem de aprovação, em primeiro lugar, deixando para trás, em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, a necessidade dos filhos, a necessidade das pessoas com quem elas se relacionam. Aí existe, então, essa negligência emocional, onde ela é egocentrada e foca só naquilo que é importante para ela. São mulheres que são muito ciumentas, como elas têm essa fragilidade, como elas têm essa insegurança, elas são muito ciumentas. E qualquer pessoa que represente uma ameaça para elas, ou então para aquilo que elas prezam na vida delas, os relacionamentos que elas prezam, elas vão ter ciúme dessas pessoas e aí elas fazem o possível, né, pra sujar a imagem dessas pessoas. Então elas vão fazer fofoca, elas vão falar mal, elas vão ali construindo a teia delas, né, dentro do grupo que elas convivem, e elas vão depreciar essas pessoas ali nos bastidores, porque elas querem colocar de escanteio essas pessoas que representam alguma ameaça para elas. São mulheres muito dramáticas. Elas, como elas querem muito ter essa imagem de serem pessoas boas, de serem pessoas perfeitas, né? Aquela boa samaritana, ela precisa
forçar a situação, ela precisa forçar a barra muitas vezes para que as pessoas a vejam dessa maneira. Então elas dramatizam demais, elas potencializam e dramatizam o sofrimento delas, elas dramatizam, né, situações, elas potencializam situações, coisas pequenas que acontecem, elas acabam transmitindo como se fossem algo muito grande, elas se queixam, elas murmuram sobre, elas falam com pessoas da família, elas falam com amigos, né, e trazem a situação sempre se colocando no papel de vítima. Não existe responsabilização, sempre a culpa é do outro, e elas dramatizam a situação para que elas se encaixem mais ainda perfeitamente nesse papel de vítimas. É muito comum que essas mulheres, assim como em homens narcisistas, existe essa questão da triangulação. O que isso significa? Internamente ela se sente insegura e ela precisa de alguém para validar aquilo que ela sente e aquilo que ela pensa. Então ela acaba por selecionar pessoas que são um pouco mais vulneráveis, ou então pessoas que não se opõem a elas. Ela seleciona essas pessoas para triangular. O que isso significa? Ela vai, por exemplo, começar a falar mal de um filho para o outro, porque assim ela consegue a aprovação do outro a respeito daquilo que ela sente. Então, toda vez que ela triangula, ela consegue reforçar para ela que a percepção dela é verdadeira, que o sentimento dela é verdadeiro. E essa triangulação acontece dentro de casa, essa triangulação acontece no trabalho ou na família mais extensa, acontece no grupo de amigas. Elas procuram essa triangulação com esse objetivo, reforçar aquilo que elas sentem. É uma maneira delas afirmarem para elas mesmas que elas estão certas. São mulheres muito punitivas, porém a punição ela é um pouco mais velada, mas essa punição acontece. É uma punição bem emocional. Então elas têm o tratamento de gelo, ou então o tratamento de silêncio. O que é o tratamento de gelo ou o tratamento de silêncio? Quando elas param de falar com a pessoa que frustrou, então que decepcionou e que não correspondeu à expectativa dela. Se o filho fez algo que a magoou, ela para de falar. Ou então, se alguém a confronta e ela tá, por exemplo, num ambiente onde ela tem alguma autoridade, algum poder sobre a pessoa que a confrontou, ela vai fazer isso. Então, ela se afasta, ela para de falar, muitas vezes ela fica ali uma semana, um mês, né, dependendo da pessoa, fica muito tempo sem falar com a pessoa. Ela vai entrar com a retirada do afeto, né, então ela para de ser carinhosa, muitas vezes ela não para de falar com a pessoa, é mais velado, ela para de ser carinhosa, ela para de demonstrar afeto, fica ali como se fosse uma pedra. Ela continua falando com a pessoa, mas ela faz questão de mostrar indiferença para a pessoa. No ambiente de casa, muitas vezes, ela para de fazer comida, para de lavar a roupa do marido. Vai encontrar alguma maneira para se vitimizar e se colocar numa posição onde o outro mude o comportamento. Como eu falei no vídeo sobre punição, nós punimos para controlar comportamentos. E a mulher narcisista, ela sabe muito bem disso. Então ela faz essa punição justamente para mudar o comportamento do outro. E a tendência realmente é que esses filhos, ou então que esse marido, eles fiquem cada vez mais reprimidos. Eles tendem realmente a se calar, porque é como se no íntimo eles pensassem, não vale a pena, então não vou comprar essa briga. E isso acaba também por ser um reforçador para o próprio comportamento da mulher narcisista, porque ela entende quando o marido e os filhos param de argumentar, param de discutir, ela entende que ela está certa, e isso acaba reforçando o comportamento narcisista. Porém, como eu falei também no vídeo anterior, muitas vezes não vale a pena tentar conversar e ter conversas francas com essas mulheres, porque elas não vão demonstrar interesse genuíno no outro e nos sentimentos do outro. Então esses basicamente são os comportamentos da mulher narcisista, que está nessa polaridade extremamente feminilizada, vulnerabilizada, que é uma mulher vítima, né? Tem essa questão também da culpa, ela culpa demais os outros, ela sempre vai culpar o marido, os filhos pelos problemas que ela tem.
Isso acontece também por causa da falta de responsabilização. Ela não consegue se responsabilizar nem pelas próprias escolhas. Ela não consegue entender que o que ela está vivendo no hoje é um resultado de todas as escolhas que ela fez ao longo da vida, né? Então ela não consegue pensar, eu estou sofrendo porque eu preciso me anular hoje porque lá atrás eu escolhi ter filhos. Não, para ela é um sofrimento enorme ter que se anular em função dos filhos, e a culpa é do filho por ter nascido, porque se ele não tivesse nascido, ela não iria ter que anular a si mesma. Então isso caracteriza a falta de responsabilização. Falando agora sobre a mulher narcisista, que está no outro lado, no extremo da polaridade muito masculina, quais são as características dessas mulheres? Então, são mulheres extremamente competitivas, elas amam ser o centro das atenções e elas vão buscar se desenvolver intelectualmente porque elas querem ocupar altos cargos, elas querem ter bom salário. Elas valorizam muito a questão material, então a recompensa, o retorno financeiro para elas é muito importante. E quando elas alcançam isso, isso é um grande reforçador, é um grande validador para ela da imagem que ela construiu de si mesma, de que ela é muito boa. Então ela vai buscar isso ao longo da vida dela, ela tem isso como uma das prioridades da vida dela, porque isso reforça para ela, então, essa imagem, esse falso self que ela tem de si mesma. Essa competição, ela vai aparecer em todos os ambientes. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, se ela percebe que tem alguém que está se destacando mais do que ela, isso vai gerar um incômodo. Qualquer pessoa que represente uma ameaça para ela, em qualquer aspecto, vai gerar um incômodo muito grande e ela vai trabalhar para se livrar desse incômodo. Então, ela vai criar um ambiente, muitas vezes, de briga, de discussão, de fofoca. Ela é especialista em criar conflitos, fabricar conflitos. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela diminui o outro e ela consegue colocar para escanteio aquela pessoa que representa uma ameaça para ela, e porque isso faz com que as atenções voltem para ela. E aí, como eu estava falando, isso vai acontecer no ambiente de trabalho, isso acontece no grupo de amigas, né? Então, de repente, se chegou uma amiga nova, ou se uma amiga mesmo que já estava no grupo, de repente começa a se aproximar mais daquela amiga que é mais próxima dela, ela vai se incomodar com isso. Ou então, se ela tá chamando mais atenção no grupo, se ela tá sobressaindo profissionalmente, de qualquer maneira. Isso é uma ameaça para ela, porque de alguma maneira isso faz com que ela entre em contato com essa insegurança que ela sente, com esse sentimento de defectividade, de inferioridade que ela tem. E ela nunca quer entrar em contato com isso, porque é desesperador demais entrar em contato com esses sentimentos. Então ela sempre vai dar um jeito de virar o jogo em favor dela. Como eu falei, são pessoas que valorizam muito a questão material e a aparência física. Então tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que está relacionado a aparências é muito importante para essas mulheres. Então são mulheres que vão prezar por roupas caras, usar marca, muita marca, né? Então bolsas caras, sapatos caros, óculos, carros bons, porque de alguma maneira isso vai validar nelas a imagem que elas têm, uma maneira de compensar a insegurança que elas têm. São mulheres que, de uma maneira velada, elas despertam competitividade. E muitas vezes ela acaba também despertando essa inveja, né? Então, como ela fala muito do que ela tem, como ela fala muito das coisas que ela faz, se ela se relaciona com pessoas que são um pouco mais vulneráveis emocionalmente, essas pessoas vão se sentir convocadas a competir com ela. Então, é muito comum que realmente exista essa competição de ambas as partes, e é muito comum que seja também despertado esse sentimento de inveja, do qual ela tanto fala, porque toda mulher narcisista é muito invejada dentro da percepção dela. Ainda com relação à aparência física, muitas mulheres narcisistas na polaridade masculina, que é essa polaridade que está mais relacionada ao controle do outro, à racionalidade, elas usam a aparência física para manipular. Elas usam, então, aquilo que elas têm como uma maneira de controlar as pessoas.
pessoas, seja no ambiente de trabalho, para conseguir alcançar um bom cargo, ela pode usar isso dentro do relacionamento para conseguir a vontade dela, ela pode usar não só a aparência física como o sexo para controlar o parceiro, né? Então, se o parceiro não tá se comportando da maneira como ela espera, ela entra ali num regime, né, de sexo, e aí o parceiro começa a se desesperar sem saber o que fazer, ele começa até de maneira inconsciente ter os comportamentos que ela espera que ele tenha. Então essa é uma outra maneira que ela tem de controlar as pessoas. Então ela se rodeia de pessoas importantes, de pessoas que ela pode, que são úteis para ela, né? Pessoas que têm algo a oferecer para ela. Ela vai muitas vezes bajular essas pessoas, ter um tratamento todo especial aí com essas pessoas, realmente porque ela tem essa intenção de tirar proveito do relacionamento de alguma maneira. E ela usa as pessoas até o ponto em que é interessante para elas. A partir do momento que deixa de ser interessante, ou a partir do momento que essa pessoa frustra, ou então essa pessoa começa a perceber as artimanhas da narcisista e tenta pontuar um comportamento ou outro, ela simplesmente vai descartar essa pessoa e colocar para escanteio. Normalmente, ela se mantém próxima de pessoas que concordam com ela e que submetem a ela. Aqui, novamente, a gente vê a dificuldade de receber críticas, então não importa o quanto a outra pessoa tenha boas intenções, ou então o quão gentil a pessoa tente ser, essa mulher, ela não sabe receber crítica, e quando ela recebe uma crítica, ela vai tentar também destruir essa pessoa, seja emocionalmente ou da maneira que ela tem para destruir dentro do ambiente, dentro do contexto dela. Normalmente, ela vai contra-atacar, então se ela recebe uma crítica, um feedback que não é legal, ela vai dar um jeito de contra-atacar, de ferir a outra pessoa, e muitas vezes ela acaba... aqui aparece a questão da punição de maneira diferente do perfil que a gente acabou de falar de mulheres vítimas, porque ela vai punir de uma maneira muito mais aberta, muito mais escancarada. Então, muitas vezes, né, ela vai humilhar as pessoas, seja no ambiente de trabalho, em público, no meio de uma reunião super importante, se ela se sentir ameaçada, se ela sentir que alguém está questionando ela, e aí ela tem essa ameaça de entrar em contato com esse sentimento de inferioridade, ela vai com certeza contra-atacar com o objetivo realmente de destruir a pessoa ali da maneira que está no alcance dela. São mulheres que realizam e lutam para conquistar as coisas por si mesmas. Então, por quê? Porque elas não confiam em pessoas, então elas não querem depender de alguém que as ajude. Porque isso valida nelas também esse senso de superioridade, né? Então, olha o quão especial ou então o quão boa eu sou. Eu conquistei isso sozinha, eu batalhei sozinha. Assim também, ela ganha a atenção das pessoas, então esses mesmos pensamentos que ela tem sobre si, ela consegue que o outro a perceba dessa maneira, e ela também é dramática. Mas, diferente do perfil que nós falamos anteriormente, ela não dramatiza para se vitimizar, ela dramatiza para sobressair. Então, por exemplo, uma conquista, que pode ser uma conquista que várias pessoas ao redor dela já realizaram. Ela vai dramatizar e potencializar aquilo ao nível máximo para que ela receba a atenção e a aprovação das pessoas de maneira maior, e seja vista como alguém mais especial. Elas acreditam que elas são muito especiais, então elas sentem que elas sempre são muito bem-vindas nos ambientes. Ela sempre se refere às pessoas como pessoas que a têm de maneira muito especial, né? Então, nossa, fulano gosta muito de mim, fulano me admira muito. Ela sempre vai alimentar essa percepção a respeito das pessoas. E ela vai transmitir isso também para as pessoas. Como eu falei, muitas vezes ela realmente desperta inveja nas pessoas e ela inconscientemente busca isso, porque saber que o outro sente inveja dela faz com que ela se sinta suprida emocionalmente. Isso alimenta, é uma fonte de suprimento narcisista, alimenta o ego dela. São pessoas que não têm noção de limites.
de limite com relação ao outro. Então, como eu falei, elas entram em qualquer ambiente como se elas fossem muito quistas, como se elas fossem realmente especiais ali, elas se comportam dessa maneira. E muitas vezes elas acabam por ser agressivas no comportamento delas quando elas buscam em excesso se sobressair sobre os outros. Muitas vezes isso vai gerar um sentimento de hostilidade em outras mulheres, como eu falei, desperta a inveja. Esse despertar a inveja é algo que ela busca inconscientemente, porque quando ela sente que outras pessoas a invejam, ela se alimenta, é uma fonte de suprimento narcisista. Então ela precisa disso, ela precisa ter o ego dela alimentado para que ela se sinta bem. Mulheres narcisistas, em geral, competem com as filhas, como eu falei, são pessoas extremamente competitivas e essa competição vai aparecer dentro de casa. Então, se a filha representa algum tipo de ameaça, seja porque é uma filha mais bonita ou porque é uma filha que se saiu bem profissionalmente, é mais inteligente, se de alguma maneira essa filha representa uma ameaça porque ela pode se destacar mais em algum aspecto, isso possivelmente vai gerar uma competição. Sobretudo se essa filha ganha mais atenção, ou então existe a possibilidade de que essa filha receba mais atenção da sociedade, das pessoas e até mesmo do marido. Então, muitas vezes, essas mães, elas acabam sendo um obstáculo no relacionamento pai e filha, porque ela sempre se coloca entre os dois, justamente porque ela se sente ameaçada de ter menos atenção, menos carinho ou menos afeto do que a filha. E isso, infelizmente, gera um ambiente familiar muito nocivo. Para terminar, nos casos mais complexos, são pessoas que sentem prazer em humilhar, abusar, ameaçar, em gerar dor e sofrimento. Algumas pesquisas mostram que mulheres narcisistas realmente sentem prazer. Então, existe uma areazinha do cérebro ali que é acionada cada vez que elas causam dor no outro. Esse é um mecanismo de funcionamento neurológico da mulher narcisista. E é por isso que, como eu falei, ela precisa sempre diminuir o outro para que ela se sinta bem, para que internamente ela valide todas as crenças que ela tem de superioridade sobre si mesma. Gostaram? Me conta aqui se você conhece, já se relacionou, tem alguém da sua família que é uma mulher narcisista e qual perfil de mulher que você identificou? A narcisista vítima ou a narcisista racional estrategista? Um beijo e a gente se vê por aqui falando mais sobre narcisismo. Até lá!